atribuírem nomes. Aqui no Paraná, a situação é muito interessante. O MDB é o único partido que não se envolveu com o governo. O MDB do Paraná não tem nada a ver com a Operação Voldemort, com a Operação Publicano, com a Operação Quadro Negro, com todas as... É um partido que traz uma tradição de bons governos e governos populares. Mas nós desejamos, como qualquer partido hoje, verificar concretamente a possibilidade de uma aliança política em cima de compromissos e de princípios muito concretos. Nesta reunião, a ideia da executiva é que nós lancemos a base da chapa de deputados estaduais, deputados federais e candidatura ao Senado. E deleguemos para a executiva para que nos próximos 14 dias passe a aprofundar conversas sobre a possibilidade de coligação. De uma forma direta e franca. A coligação possível que nós vislumbramos seria uma coligação com o PDT, em cima de princípios muito claros. Nós participaríamos dessa chapa e nós estaríamos estabelecendo as políticas com muita clareza para as empresas estatais. No governo, o PMDB congelou as tarifas da Sanepar e da Copel por 7 anos. Reduziu a participação nos lucros dos sócios privados e ofereceu por 7 anos ao Paraná as tarifas mais baixas do Brasil. Para vocês terem uma ideia concreta do que isso significou, quando eu assumi o governo do Paraná, o governo que me antecedeu, do Lerner, havia solicitado à Agência Nacional um aumento de 25%. E a Copel tinha um prejuízo contábil de 340 milhões de reais. Eu recusei o aumento, disse que o prejuízo se devia a desvios da administração, corrupção na administração, administração mal feita e incompetência, congelei a tarifa e, quando recusei o aumento, devolvi então para a população do Paraná, Cleto, para o comércio, para as donas de casa, 4 bilhões de reais. Dinheiro que ficou girando na nossa economia e que foi alavancado também pelo programa de redução de impostos para micro e pequenas empresas, pelo aumento do salário mínimo regional, o que foi uma política de grande sucesso. Nós queremos estabelecer compromissos definitivos quanto às políticas para as estatais. Compromissos definitivos quanto à política para a educação. Como é que vamos tratar o problema da educação? Como é que vamos, com uma candidatura própria ou numa coligação, estabelecer a nossa política tributária? Vai dar continuidade a esta loucura que nós vivemos hoje? Ou faremos uma política tributária para desengessar a economia, viabilizar o crescimento das empresas e, fundamentalmente, a grande geração de empregos que o Paraná e o Brasil necessitam? Qual é a política de segurança? Qual é a política para a polícia militar? Qual é a política para a polícia civil? Compromissos básicos. Em torno desses compromissos, nós vamos verificar a possibilidade de uma coligação. Uma coligação ampla na chapa de deputados estaduais e federais, o que dará para os nossos coligados e para os nossos candidatos uma oportunidade melhor e maior de eleição em função, Anibele, dos votos da legenda somada. Mas isso ficaria para ser resolvido pela executiva do partido nos próximos 14 dias. Ninguém sabe quem vai ser candidato no Brasil à presidência da República. O candidato nacional do PMDB aparece em pesquisas no Paraná numa situação excepcional. Vocês não podem imaginar que o Meirelles tem 0,33% em pesquisas internas do partido. Não é candidato rigorosamente a nada. E a direita, o Centrão, já se somou em torno da candidatura do Alckmin, que também é, ao que tudo indica, o candidato inviável. Esta questão da candidatura nacional
terá efeitos concretos nas decisões que nós vamos tomar nos próximos 14 dias. Mas, de qualquer forma, o PMDB tem tradição, tem herança e tem uma imagem excepcional de qualidade de administração no Paraná. Criação de emprego, desenvolvimento econômico, preocupação com a agricultura, com a saúde pública, com a segurança. E nós pretendemos tratar em cima disso. Agora, por que então a antecipação da convenção? Porque nós, nessa primeira medida tomada, sabemos quais são as pessoas que estão na frente, decididas a disputarem uma vaga na Câmara Federal, uma vaga na Assembleia Legislativa. Nós precisamos ampliar o quadro de candidatos do partido. Candidatos a deputado federal terão mais 14 dias para verificar se terão a possibilidade de conseguir algumas candidaturas a deputado estadual que somem com a sua possibilidade eleitoral nas suas bases físicas de eleição. A mesma coisa os estaduais. E o mais importante, nós estamos com um refluxo de participação política no Brasil. Ninguém mais quer saber de participação política. Político virou, pela narrativa da mídia, sinônimo de marginalidade. Mas estamos também com uma carência fundamental da participação das mulheres. Então esses 14 dias serão dedicados a um esforço para mobilizarmos mulheres representativas da sociedade a participar do pleito eleitoral. E uma boa novidade, nós temos nesta verba de financiamento eleitoral uma possibilidade concreta de viabilizar o custo de campanhas de mulheres, evidentemente que tem condição eleitoral. Nós não vamos brincar com isso, não vamos lançar candidaturas de 10, 15 votos. Mas isso passa a ser trabalhado nesses 14 dias a partir de agora. Estamos conversando fundamentalmente com o PDT. Para o Senado eu me proponho a repetir a minha eleição. O meu desejo pessoal é participar como candidato ao Senado, e vocês têm conhecimento de todas as pesquisas. São simplesmente excepcionais. O que é um tapa na cara de todo mundo que dizia que o Requião estava liquidado porque tomou atitudes que acreditava corretas, de se colocar contra o impeachment, contra o fim das garantias trabalhistas, contra a venda de terras para estrangeiro, contra a entrega da Petrobras. As pesquisas que nós fizemos, as últimas, mostram que ninguém vota no Paraná, que é um estado dito conservador, a favor de alguém que tenha votado a favor da venda de petróleo brasileiro para multinacionais. É impressionante isso. Esta gente conseguiu comprar o Congresso Nacional, mas não compra a base eleitoral, a visão democrática e nacional dos brasileiros, muito menos dos paranaenses. Nós vamos trabalhar nesta linha. É claro que nesta negociação nós podemos alterar processo. E aqui nesta reunião, alguns companheiros vão sugerir colocar à disposição do partido os seus nomes. Vamos supor, Marcão, que de repente a coligação desejada não se viabilize. Nós teremos candidato ao governo do estado, sem dúvida. Quero dar para vocês um exemplo só. Eu fiz uma simulação do que seria a participação do PMDB com Osmar Dias, por exemplo. E nessa simulação eu coloquei um nome como vice. Seria o nome do Maurício Requião, que foi secretário da Educação no Paraná. Melhor da história. Altera-se completamente a situação e essa chapa passa para o primeiro lugar instantaneamente. É impressionante a pesquisa. Agora, para não dizer o Requião está fazendo um trabalho nepotista, eu quero dizer a vocês que o Maurício não é candidato a vice. O nome foi utilizado numa simulação da importância do nosso PMDB, com a marca conhecida, e o Maurício sequer está desincompatibilizado do seu cargo de professor universitário. Foi uma experiência para ver a força do partido. O PMDB define esta eleição, eu não tenho dúvida alguma disso. O que nós vamos ter que resolver nesses dias, até o dia 5, é se teremos um candidato ao Senado ou teremos dois.
nós temos que definir as suplências do Senado. Nós teremos suplências do PMDB ou teremos suplências vinculadas a uma aliança que a gente possa fazer? Teremos um outro candidato ou vamos com um só? Mas isso vai ficar por conta da executiva para um exame minucioso. Aqui nós estamos reunidos, a base do PMDB, essa representatividade impressionante do nosso partido no Estado, para dizer que demos a largada, com uma certeza, o PMDB define essa eleição, com candidatura própria ou com coligação, o Paraná sai da mão da Quadro Negro, da Voldemort, da Publicano e desse grupo de bandidos que tomou conta do governo até agora. Minha gente, é um recado, a palavra está livre a todos vocês. Unidade do PMDB se faz em cima da inteligência e da racionalidade. E vamos ver a opinião de vocês, porque para isso estamos aqui. Ali pelas 11 horas, 11h30, faremos uma votação simbólica, depois de verificar o quórum que o nosso pessoal está levantando com as assinaturas, sobre a delegação para a executiva e a oficialização inicial desta chapa que será apresentada pela secretaria dos companheiros que pretenderam se colocar à disposição do partido para disputar Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Valeu, minha gente, PMDB, governo no Paraná.